Você já percebeu que sabe exatamente o que precisa fazer, mas não faz? Você entende que precisa ligar para aquele cliente, enviar a proposta, cobrar o pagamento atrasado ou negociar o aumento, mas congela na hora H e deixa dinheiro na mesa. Esse travamento entre saber e fazer custa caro. Propostas não enviadas, negociações adiadas, oportunidades perdidas enquanto você fica preso em análise, dúvida ou medo disfarçado de planejamento. Hoje vamos testar dois mestres que abordaram o problema por ângulos opostos. Eckhart Tolle mostra como o pensamento compulsivo paralisa a ação, e Deepak Chopra ensina como intenção sem estrutura vira fantasia. Você vai sair com um placar definitivo de qual método destrava mais rápido, qual sustenta melhor, qual cabe no dia real, além de um plano de 7 dias que transforma consciência em dinheiro real, começando com 15 minutos hoje. Regras do duelo e o prêmio que você leva. Este confronto segue 3 critérios objetivos que determinam qual método quebra travamento na prática. O primeiro critério é velocidade. Qual abordagem destrava a ação mais rápido quando você está paralisado por resistência interna, medo de rejeição ou pensamento compulsivo? O segundo é profundidade. Qual método evita que você volte ao padrão de paralisia depois da primeira vitória, mantendo execução consistente ao longo de semanas e meses? O terceiro é facilidade. Qual técnica funciona no meio do caos do dia real, sem exigir condições ideais, ambiente silencioso ou horas de preparação? O vencedor vira seu passo 1 nos próximos 7 dias, a ferramenta que você usa para sair da paralisia e executar a primeira ação que está adiando. O método que ficar em segundo lugar entra como passo 2, o reforço que transforma impulso em sistema e evita que você volte ao travamento. Por exemplo, se Tolle vencer em velocidade, você começa usando presença antes de cada tarefa difícil. Chopra entra como revisão semanal para medir se execução está gerando resultado real. Se Chopra vencer, você instala métrica e tarefa das 9 horas como ritual matinal e usa Tolle para desativar resistência mental quando ela aparecer. Pense nisso como montar protocolo de destravamento. A ferramenta que quebra inércia vem primeiro, a que constrói consistência vem depois. Ambos são necessários, mas a ordem importa para não desperdiçar energia. Comenta agora, Time Tolle, se você acredita que presença destrava mais rápido, ou Time Chopra, se acha que estrutura com métrica resolve melhor o problema. Apresentação dos competidores. Tolle versus Chopra. Eckhart. Tolle diagnostica que você trava porque está identificado com voz mental que narra cenários de fracasso, rejeição e desconforto futuro. Quando você vai enviar proposta, a voz diz: e se o cliente achar caro e nunca mais responder? Quando vai cobrar pagamento atrasado, ela projeta confronto e perda de relacionamento. Essa voz não é você. É padrão condicionado que sequestra a atenção e paralisa a ação. A metodologia de Tolle é trazer consciência para o momento presente através de sensação física, sentir pés no chão, respiração no peito, peso do corpo. Isso corta combustível do pensamento compulsivo e libera ação imediata. O impacto disso é documentado em milhões de relatos: redução drástica de procrastinação, clareza para executar tarefas adiadas e recuperação de dinheiro que estava travado por resistência interna. Deepak Chopra diagnostica que você trava porque tem intenção vaga e não mede execução. Você quer ganhar mais, mas não sabe quantos leads qualificou esta semana, quantas propostas enviou ou quantos follow-ups fez. Sem métrica, você confunde movimento com progresso, participa de networking, consome conteúdo, atualiza portfólio, mas não executa as 3 forças que realmente convertem em receita. A metodologia de Chopra é definir objetivo de 90 dias, identificar 3 forças que você controla e medir progresso semanalmente. Ele usa a lei da intenção e desejo para alinhar ação com propósito maior, mas sem estrutura de medição, isso vira fantasia.
O impacto de Chopra aparece em sistemas sustentáveis. Pessoas que constroem receita previsível mês após mês porque sabem exatamente quais ações geram resultado. Tolle destrava pensamento que paralisa. Chopra estrutura ação que converte. Um libera você da narrativa mental em segundos. O outro garante que liberação vire resultado mensurável. Comenta Time Tolle ou Time Chopra para marcar sua escolha antes dos rounds. Por quê? Esses critérios importam para quem perde dinheiro. Velocidade determina quanto tempo você desperdiça em resistência antes de executar. Se você gasta 3 horas preparando mentalmente para a tarefa que leva 15 minutos, está perdendo quase 12 vezes mais tempo em paralisia do que em execução. Multiplica isso por 5 tarefas por semana e você perde 60 horas mensais que poderia converter em propostas enviadas, cobranças feitas ou negociações fechadas. Método que destrava em segundos recupera esse tempo imediatamente. Profundidade determina se você resolve travamento uma vez ou se ele volta toda semana. Tem gente que consegue destravar segunda-feira, executa bem até quarta e na quinta volta ao padrão de procrastinação. Método raso gera pico de 3 dias, seguido de regressão. Método profundo constrói músculo de execução que funciona mesmo quando motivação cai. A diferença financeira é entre fechar 3 contratos em um mês bom e fechar 12 contratos ao longo do trimestre com consistência. Facilidade determina se a técnica sobrevive ao dia real. Se o método exige meditação de 1 hora, ambiente silencioso e preparação elaborada, você só pratica quando está de férias. Técnica que funciona no trânsito, antes de reunião difícil ou com criança chorando no fundo, é a que realmente transforma resultado. Um exemplo prático. 10 segundos de presença antes de discar para cliente versus 30 minutos de visualização guiada. Os dois podem funcionar, mas um cabe no dia caótico e outro não. Round 1. Velocidade para destravar. Ação agora. A ação de Tolle é radical na simplicidade. Quando você sentir resistência interna antes de tarefa importante, pare por 10 a 15 segundos e sinta o corpo. Não argumente com pensamento. Não tente substituí-lo. Apenas mova a atenção para a sensação física imediata. Pés no chão, respiração no peito, som do ambiente. Mantenha foco ali e depois execute a tarefa sem pausa. Hoje, aplique isso 3 vezes. Antes de enviar proposta que está na gaveta, antes de ligar para cliente que deve pagamento, antes de negociar prazo ou preço. Busque o sinal em 24 horas. Ação que estava travada há dias ou semanas finalmente executada, com redução drástica de resistência emocional. A ação de Chopra é estruturada. Identifique qual das 3 forças principais está travada, defina métrica semanal e programe tarefa das 9 horas. Por exemplo, se você trava em enviar propostas, a força é propostas enviadas. A métrica semanal é 3 propostas e a tarefa das 9 horas é enviar uma proposta antes de abrir e-mail ou redes sociais. Escreva isso hoje. Visualize por 3 minutos o contrato assinado e execute a primeira tarefa amanhã às 9. Busque o sinal em 72 horas a 1 semana. Execução consistente da tarefa das 9 horas e progresso mensurável na métrica semanal. Veredito do Round 1. Tolle vence em velocidade porque presença destrava a ação em segundos, no exato momento em que resistência aparece. Você não precisa planejar, definir métrica ou esperar 9 da manhã. A ferramenta funciona quando você está com o dedo sobre botão de enviar e pensamento tenta sabotar. Chopra exige definir força, métrica e horário, o que adiciona etapas antes do primeiro destravamento. Para quem está paralisado agora e precisa executar hoje, Tolle libera mais rápido. Escreva "destravei" nos comentários quando executar sua primeira ação usando presença antes de tarefa difícil. Round 2. Profundidade para manter. Execução consistente. Tolle, no longo prazo, ensina que presença não é evento isolado,
mas músculo que você fortalece com repetição diária. A métrica central é frequência de reconexão. Quantas vezes por dia você percebe resistência surgindo e usa a presença para desativar antes que paralise a ação? Você mede isso uma vez por semana, anotando em quantos momentos conseguiu executar tarefa difícil sem procrastinação. O ajuste semanal é simples. Se frequência caiu, você adiciona gatilho físico como elástico no pulso ou alarme antes de tarefas-chave para lembrar de voltar ao corpo. Chopra no longo prazo estrutura objetivo de 90 dias com 3 forças e revisão semanal de 20 minutos. Você mede quantos leads qualificou, quantas propostas enviou, quantos follow-ups fez e compara com meta. Se ficou abaixo, identifica padrão. Foi resistência mental que paralisou ou falta de tempo dedicado? Se foi resistência, adiciona presença antes de executar. Se foi tempo, ajusta a agenda para proteger janelas das 3 forças. Por exemplo, se você planejou 10 leads, mas qualificou 3, ajusta a fonte de leads, critério de qualificação ou tempo dedicado à prospecção. A profundidade de Chopra vem da combinação de intenção clara, medição objetiva e ajuste contínuo baseado em dado real. Veredito do Round 2. Chopra vence em profundidade porque métrica semanal e objetivo de 90 dias criam um sistema que mantém execução mesmo quando motivação cai. Tolle oferece presença constante, mas sem medir se a ação está gerando resultado, você pode executar por meses sem saber se está progredindo em receita real. Chopra transforma a execução em progresso mensurável. Você sabe exatamente quantas ações fez, quanto converteu e onde ajustar. Isso evita a ilusão de produtividade, onde você trabalha muito, mas não vê dinheiro entrar. Comenta sistema, se você precisa de estrutura para manter consistência, ou presença, se sua principal luta é desativar resistência mental. Round 3. Facilidade para funcionar no dia real. Tolle simples é isto. 10 segundos de presença antes de qualquer tarefa que gere resistência. Você pode praticar no trânsito antes de reunião difícil, na fila do banco antes de ligar para cliente, sentado na cadeira antes de enviar proposta. Não precisa de ambiente especial, postura específica, música, aplicativo ou preparação. O único requisito é perceber resistência surgindo e trazer atenção para o corpo. Exemplo prático. Você está com o dedo sobre o botão de enviar proposta. Pensamento começa a narrar rejeição futura. Você sente pés por 10 segundos e clica em enviar. Chopra simples é definir 3 forças no domingo, medir execução durante semana e revisar no sábado por 20 minutos. Durante a semana, você apenas registra quantas vezes executou cada força. Segunda, qualifiquei 2 leads. Terça, enviei uma proposta. Quarta, fiz um follow-up. Não precisa de sistema complexo. Caderno, planilha ou app simples resolve. No sábado, você soma quantas ações fez em cada força, compara com meta semanal e ajusta a abordagem. Total de tempo adicional. 20 minutos por semana, mais 2 minutos por dia para registrar. Veredito do Round 3. Tolle vence em facilidade porque a técnica não adiciona item na agenda e funciona dentro de atividades que você já está fazendo. Você não precisa de janela exclusiva, apenas 10 segundos antes de executar. Chopra, mesmo simplificado, exige disciplina de registrar execução diariamente e revisar semanalmente. Para quem tem rotina caótica, crianças, viagens ou agenda imprevisível, Tolle se adapta melhor. Mas é importante notar, 20 minutos semanais de revisão não é complexo. É menos tempo que você gasta em uma reunião inútil. Comenta. Aplico em 10 segundos. Se você já decidiu testar presença hoje. Ou defino métrica, se vai estruturar as 3 forças primeiro. Placar final e vencedor do duelo Tolle vence por 2-1. Velocidade e facilidade. Chopra leva profundidade. O método vencedor é Tolle, porque destrava a ação imediata no exato momento de paralisia
e funciona sem adicionar complexidade ao dia. Mas Chopra não sai do ringue. Ele entra como reforço semanal que garante que execução pontual vire sistema sustentável que acumula resultado mês após mês. A combinação ideal é começar hoje com presença de Tolle antes de cada tarefa difícil para quebrar paralisia e, no sábado, instalar revisão de 20 minutos com métricas de Chopra para medir se a execução está gerando receita real. Exemplo prático de combinação. Segunda a sexta, você usa 10 segundos de presença antes de enviar proposta, ligar para cliente, cobrar pagamento ou negociar. No sábado, você revisa quantas dessas ações executou, quanto converteu em receita e ajusta a abordagem para a próxima semana. Tolle garante que resistência mental não paralise execução diária. Chopra garante que execução se traduza em dinheiro mensurável rumo ao objetivo de 90 dias. A sequência campeã, que recupera dinheiro perdido. A sequência campeã funciona em duas camadas: destravamento diário com Tolle e estrutura semanal com Chopra. No destravamento diário, você usa a presença 3 vezes antes de tarefas de maior impacto financeiro: enviar proposta, cobrar pagamento, negociar contrato. Na estrutura semanal, você mede quantas dessas ações executou e quanto converteu, ajustando o tempo dedicado ou abordagem com base em resultado real. O ritual de 10 minutos por dia combina 3 minutos de presença corporal pela manhã para ancorar atenção, 5 minutos executando tarefa das 9 horas sem distração e 2 minutos à noite registrando se executou as 3 forças. Por exemplo, de manhã você sente respiração por 3 minutos, depois envia proposta por 5 minutos sem abrir e-mail, e à noite anota que executou uma das 3 forças do dia. Ritual semanal de 20 minutos no sábado. Você soma quantos leads qualificou, quantas propostas enviou, quantos follow-ups fez. Compara com meta semanal. Se ficou abaixo, identifica padrão. Resistência mental paralisou ou falta de tempo. Se resistência, adiciona mais pausas de presença. Se tempo, ajusta a agenda para proteger janelas de execução. Tira print desta sequência e fixa como lembrete visual por 7 dias. Quando usar presença e quando usar estrutura. Use presença de Tolle sempre que resistência interna surgir antes de ação que você sabe que precisa fazer. O sinal é pensamento compulsivo que narra desconforto futuro, medo de rejeição ou narrativa de inadequação. A técnica é sentir corpo por 10 segundos e executar imediatamente sem dar tempo para pensamento reconstruir resistência. Exemplos: antes de ligar para cliente que deve pagamento, antes de enviar proposta que está na gaveta há semanas, antes de negociar preço ou prazo, antes de pedir feedback ou referência. Use estrutura de Chopra quando você age bastante, mas não vê resultado proporcional ao esforço. O sinal é trabalhar o dia inteiro, sentir cansaço real, mas no fim do mês, não saber quanto das suas ações converteu em receita. A técnica é definir 3 forças que historicamente geram dinheiro, medir execução semanal e ajustar com base em dado, não em sensação. Por exemplo, se você acha que prospectou muito, mas medição mostra que qualificou 2 leads em vez de 10, você ajusta fonte, critério ou tempo dedicado. Combine os dois quando você precisa destravar e construir sistema ao mesmo tempo. Segunda a sexta, usa a presença para executar sem sabotagem mental. Sábado, usa métrica para garantir que a execução está alinhada com resultado financeiro. Isso evita 2 erros caros: agir impulsivamente sem direção e planejar eternamente sem executar. Um exemplo real. Você trava em cobrar 5 clientes que devem total de R$ 15.000. Usa a presença antes de cada ligação para desativar narrativa mental, executa as 5 cobranças em 2 dias e, no sábado, mede quanto recuperou e quantos precisam de follow-up. Plano de 7 dias para transformar consciência em dinheiro. Passo 1. Usando Tolle como vencedor.
Identifique 3 ações de maior impacto financeiro que você vem adiando por resistência mental. Pode ser enviar proposta para cliente quente, cobrar pagamentos atrasados, negociar aumento, fechar contrato parado ou fazer follow-up em oportunidade morna. Antes de executar cada uma, sente corpo por 10 a 15 segundos. Pés no chão, respiração no peito, mãos sobre mesa. Depois, execute sem pausa para pensamento reconstruir narrativa. Faça uma dessas 3 ações por dia nos próximos 7 dias. O resultado esperado é destravar pelo menos 5 ações que estavam paradas e recuperar dinheiro que já era seu, mas estava travado por paralisia. Passo 2. Usando Chopra como reforço. Defina objetivo de 90 dias em receita específica e identifique 3 forças que você controla e que historicamente convertem em dinheiro. Pode ser leads qualificados, propostas enviadas, follow-ups feitos, reuniões agendadas, contratos fechados. Escolha 3 que você controla diretamente. Defina meta semanal para cada força. Por exemplo, 10 leads, 3 propostas, 3 follow-ups. Todo sábado, por 20 minutos, revise se atingiu meta, identifique padrão de travamento e ajuste tempo dedicado ou abordagem. Se resistência mental travou execução, adicione mais pausas de presença antes de tarefas. Se foi falta de tempo, proteja janelas na agenda. Se você nunca praticou nenhum dos 2 métodos, comece com 7 dias só de presença antes de tarefas difíceis. Não adicione métrica ainda. Foque apenas em quebrar paralisia e executar ações que estão adiando. Na segunda semana, adicione medição semanal das 3 forças. Construir camada por camada evita sobrecarga e aumenta a chance de continuidade. Passo a passo imediato para os próximos 15 minutos. Passo 1. Escreva agora a ação de maior impacto financeiro que você está adiando e a narrativa mental que está impedindo execução. Exemplo de ação. Cobrar R$ 5.000 de cliente atrasado há 3 semanas. Exemplo de narrativa. Ele vai ficar chateado, vai dizer que não tem dinheiro agora, vai pensar que sou insistente demais e nunca mais vai trabalhar comigo. Escreva crença substituta baseada em realidade. Cobrar pagamento acordado é profissional. Se ele se chatear por isso, não é cliente sustentável. A maioria paga quando cobrado. Passo 2. Sente o corpo por 2 a 3 minutos agora, não depois. Feche olhos se estiver em ambiente seguro ou mantenha abertos com foco suave. Sinta pés no chão, peso do corpo na cadeira, respiração entrando e saindo. Não tente controlar respiração, apenas observe. Quando o pensamento aparecer, não lute contra ele. Apenas volte a atenção para a sensação física. Mantenha isso por 2 minutos completos. Depois execute a ação adiada imediatamente, sem dar tempo para a resistência reconstruir. Se for ligação, diz que agora. Se for e-mail, abra e envie. Se for proposta, finalize e envia. Passo 3. Defina objetivo de 90 dias, 3 forças e meta semanal agora. Escreva. Objetivo é X reais em 90 dias. 3 forças são leads qualificados. Z propostas enviadas, W follow-ups feitos por semana. Programe alarme para sábado às 9 da manhã, com o nome Revisão 20 Min. E escolha onde vai registrar a execução das 3 forças durante semana. Pode ser caderno, planilha Google ou app de notas. O importante é ter registro semanal que permite comparar meta com resultado real. Comenta qual é seu travamento principal. Deixa penso demais. Se resistência mental te paralisa antes de agir. Ajo sem medir. Se você trabalha muito, mas não vê resultado proporcional. Ou, os dois, se você trava em pensamento e falta de estrutura. Sugere nos comentários qual outro confronto você quer ver relacionado a dinheiro. Pode ser entre autores de negociação, vendas, produtividade, estratégia ou qualquer área onde você sente que consciência não vira ação.
Volta aqui em 7 dias para contar quanto dinheiro você recuperou, aplicando presença antes de tarefas difíceis e métrica semanal para medir progresso, porque seu relato pode ser o destravamento que outra pessoa precisa para sair da paralisia, cara.